pessoal, para a nossa biografia, nós temos uma celebridade, ou seja, uma pessoa muito importante e se tornou muito conhecida de uns tempos para cá. Não sei se você já tinha ouvido falar nele, mas ele atuava mais no exterior. Mas a convite ele veio para o Brasil e está trabalhando aqui. É uma excelente pessoa como profissional e ele é muito importante no cenário internacional. Pouco se falava dele aqui no Brasil. O nome dele é Marcos Pontes. Ele está aqui no Brasil a convite do atual presidente Bolsonaro. Ele é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia. O que o ministro faz? O ministro, ele é a autoridade máxima no país em relação ao ministério que ele assumiu. Por exemplo, o Marcos Pontes assumiu o Ministério da Ciência e da Tecnologia. Então, tudo quanto é ciência e tecnologia que está sendo trabalhada no Brasil, como em faculdades, em instituições particulares, o Marcos Pontes, ele administra tudo isso. Lógico, ele tem os seus ajudantes, os seus assessores, né? Então, vamos para os primeiros dados sobre ele. Marcos Pontes, para iniciar, só para você ficar animado, ele é o primeiro astronauta brasileiro, né, que aceitou o convite de um presidente para comandar o Ministério da Ciência. Isso foi em 2019. Mas vamos voltar um pouquinho antes de falar da atualidade. Vamos voltar um pouquinho e falar sobre quem ele é, tá bom? Apesar dele ser conhecido como astronauta, ele tem um grande currículo profissional. Ele nasceu em São Paulo, no interior de São Paulo. Aí depois ele entrou na Força Aérea Brasileira em 81, com apenas 18 anos de idade, né? Que é a idade onde a gente começa ali a pensar em alistamento, principalmente para os homens, porque no Brasil o alistamento ele é obrigatório apenas para os homens, mas tem muitas mulheres que se alistam, amam e ainda estão na profissão militar. Então, ele ficou na Força Aérea Brasileira, ele entrou na esquadrilha de caça, ele foi piloto de testes e ele tem mais de 2.000 horas de voo em 25 aeronaves. Gente, não é pouco não, é muita coisa. E com toda essa experiência vasta, ele se tornou tenente-coronel dentro do militarismo. Aí, em 89, ele começou um curso de engenharia aeronáutica. Olha, nossa, que curso top! No Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Esse instituto é brasileiro, tá? E aí, ele começou em 89 e se formou em 93. E ele fez um mestrado. O mestrado dele já não foi aqui no Brasil, foi em Naval Postgraduate School em Monterey, Estados Unidos. Então aqui ele já começou a dar um pulinho fora do Brasil, quando ele fez o mestrado dele numa faculdade, numa universidade americana. Então, após o mestrado dele, ele começou a se esforçar para construir uma estação espacial internacional. Então, aí ele começou a ficar conhecido internacionalmente e aqui no Brasil também, porque era benefício para o Brasil esse objetivo dele. Então,
o Brasil ele teve direito de enviar esse representante para esse programa internacional na NASA, que foi graças aos esforços de Marcos Pontes. E então, como ele tinha uma grande experiência, uma grande formação, em 1998 ele foi selecionado no concurso público da Agência Espacial Brasileira. E lá ele ficou ocupando esse lugar na agência. Quando ele foi selecionado para representar o Brasil lá na NASA, né, que é já um órgão internacional ligado à ciência aeroespacial, ele teve que terminar sua carreira como militar, porque não tinha como ele acumular, ser militar e estar representando o Brasil na NASA. Então, ele recebeu diversos treinamentos no Centro Espacial Lyndon Johnson, em Houston, para exercer a função de astronauta, ou seja, ele foi para a NASA, teve que fazer curso de qualificação na NASA, e vocês devem imaginar que não é qualquer cursinho, né? Então, ele foi crescendo profissionalmente, terminando seu curso em 2000. A previsão, quando ele entrou, era que ele terminasse em 2001, porém foi adiado para 2003. Mas isso só veio a beneficiar a carreira dele, porque nesse mesmo ano o ônibus espacial Columbia explodiu durante um processo de reentrada na atmosfera terrestre. Então teve que suspender a realização de novas missões. Porém, Marcos Pontes permaneceu por mais tempo onde ele estava se qualificando, entenderam? Então, ficou lá por tempo indeterminado, se qualificando, enquanto se resolvia toda essa questão. E quando já não parecia chegar perto, né, da formação dele, porque tinha acontecido esse problema com o ônibus espacial, ele teve que continuar se qualificando, fazendo cursos, e a formação dele foi adiada, né, quando ele pensou que não tinha mais chance de ter o seu nome como primeiro astronauta brasileiro devido a isso que aconteceu. Ele foi convidado para participar de uma missão espacial. Em 2005, o presidente Lula assinou um contrato com o presidente Vladimir, lá da Rússia, não foi dos Estados Unidos, foi com o presidente lá da Rússia, Vladimir Putin, que está até hoje como presidente. E aí isso abriu um caminho para Pontes. Por quê? Porque como os voos da NASA, que é nos Estados Unidos, foram suspensos, só a Rússia poderia chegar na estação espacial. E o presidente Lula, na época, fez o acordo com quem? Com a Rússia, né? Esperto, né? Que bom para Marcos Pontes. Então, só a Rússia poderia chegar. E aí foi a oportunidade de Marcos Pontes. Ele participou da missão seguinte. Não tinha tempo a perder. Ele foi submetido a uma preparação que durou apenas 5 meses. Imagine, gente, 5 meses. Então, em março de 2006, a nave russa Soyuz TMA-8 partiu de Baku, no Cazaquistão, e foi rumo, né, ao céu, ao espaço. E ele, junto com um americano chamado Jeffrey Williams, foram na tripulação. Em 1º de abril, a nave acoplou à Estação Espacial Internacional. Então, batizada pelo Brasil de Centenário em homenagem aos 100 anos do voo de Santos Dumont, no 14 bis dele, que foi aquele aviãozinho onde Santos Dumont voou a primeira vez, e essa missão foi batizada de Centenário por causa disso, porque foi justamente nos 100 anos. Então, durante esse período, o Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes, realizou vários procedimentos de manutenção, configuração de sistemas para se qualificar.
Então foi ótimo para o currículo dele, né? O cumprimento da missão foi festejado e transformou Marcos Pontes numa pessoa mais conhecida do que ele era, né? Ele era conhecido pouco, mas depois disso ele ficou bastante conhecido. Então, ele ficou bastante conhecido. Houve críticas de como sempre tem, houve bastante críticas, criticando o dinheiro que o Brasil aplicou para essa expedição. Porque, lógico, se o Brasil era parceiro da Rússia, o Brasil teria que desembolsar. Mas houve críticas, ninguém conhece esse Marcos Pontes aí, que já jogou ele no espaço, já gastando 10 milhões brasileiros. Mas tudo isso foi muito importante para o cenário brasileiro. Em seu site, né, no seu blog, no seu site, ele explicou que, na verdade, o custo da missão esteve abaixo dos valores praticados pela Rússia na época. Não foi um valor exorbitante, pelo contrário, a Rússia foi parceira, colocando um valor bem abaixo do que deveria ser, né? Ele até fala que, em forma de brincadeira, que foi um imenso trabalho ir ao espaço para simplesmente plantar feijão, né? Ele não foi plantar feijão, ele não foi fazer besteira no espaço, pelo contrário, representando o nosso país, né? Deu uma guinada na nossa fama científica, né? Então isso foi um acontecimento muito importante. A missão Centenário contou com o acordo da Agência Espacial Brasileira, Academia Brasileira de Ciências, né? E foram feitos 10 experimentos durante essa viagem, 4 tecnológicos, 4 científicos e 2 educacionais. Então ele não só viajou, ele também ajudou a coletar dados para experimentos. 2 dos experimentos tecnológicos não puderam ser conduzidos porque não tinha equipamento específico para eles. Porém, outros fizeram sim parte dos projetos educacionais, inclusive o experimento dos feijões, que o principal objetivo foi estimular o interesse das crianças pela ciência, razão pela qual a experiência visava comparar o crescimento do pé de feijão ao crescimento lá no espaço e o crescimento do pé de feijão aqui. Então, esse experimento do feijão foi devido a... Vocês lembram da brincadeira que eu falei que não foi apenas plantar feijão? Então, não eram feijões simples, né? Eram feijões mágicos plantados no espaço, que tudo tem um objetivo para enriquecimento da ciência e da educação científica no Brasil. Então, até hoje, né, pessoas usam essa questão para ficar criticando a vida e a atuação de Marcos Pontes. Então, ele foi, como eu disse, né, uma pessoa que anteriormente não era muito reconhecido, apesar de estar estudando, de estar no cenário educacional internacional, ele não era tão conhecido, mas graças ao acordo com a Rússia, né, a primeira oportunidade dele para a NASA nos Estados Unidos, o acordo com a Rússia, ele se tornou um pouco mais conhecido. Então, ele é uma pessoa muito atuante, né, no Brasil. Hoje ele atua como político, porque como ministro ele acaba sendo um político, né? Mas a gente tem que tirar da nossa cabeça a visão de que todo político faz coisas erradas. Pelo contrário, ele é uma pessoa que tem contribuído muito no Ministério da Ciência, né? Recolhendo verbas e ajudando na distribuição dessas verbas em várias faculdades, onde o foco é ciência e tecnologia. O convite pelo presidente foi bem aceito, graças a Deus, né? Porque é uma pessoa muito qualificada para estar no cargo onde ele ocupa. Então, gente, por hora é isso. É uma biografia muito interessante, muito legal, uma história de superação que começou com apenas 18 anos de idade, né? Temos aí muito a aprender. Quanto mais a gente se esforça na vida acadêmica,
mais a gente tem chances de êxito no futuro. Então, vamos copiar o exemplo de Marcos Pontes, pegar ele como um exemplo, como um norte na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Tá aí, gente, mais uma história legal de superação, onde uma pessoa, apesar de várias críticas, atuou e tem atuado no cenário brasileiro.